para que Paulo ele viesse provar que Deus era o verdadeiro Deus aos romanos, foi necessário Paulo ele escrever a sua carta de forma grega, exatamente para poder os romanos conhecer a palavra do Criador. Então, o que você precisa compreender exatamente é que o nome do Criador precisava ser expresso e não ficar da forma hebraica, não ficar no papiro ou não ficar nos rolos, enfim, não ficar de uma forma oculta, mas sim revelada, porque o Evangelho não é oculto, é revelado. O nome do Criador não é oculto, mas revelado. O próprio Jesus Cristo, o Salvador, ele disse: Eu sempre falei abertamente e nunca escondi nada. Então você veja que foi o Senhor Jesus, o Salvador, que realmente mostrou o nome do Criador. Então, o apóstolo Paulo aqui em sua carta aos Romanos, ele disse uma palavra bem clara que eu quero que você preste atenção. Ele diz assim: Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvanecem. Aliás, desvaneceram, né? E os seus corações insensatos se obscureceram. Então você veja que para que Paulo viesse citar essa palavra, Paulo teve que simplesmente falar aos romanos de forma grega. Não somente essa carta, como muitas cartas, com muitas palavras que Paulo falou, sempre foi de forma grega para que os gregos viessem entender que eles conheciam o Deus verdadeiro, mas eles tinham pegado o título do nome Deus e deu a um ídolo, pegou o título do nome Deus e colocou em imagens de escultura, em bonecos, em pedras, em animais, transformado em imagens. Então, é importante que você venha analisar não somente os caracteres, não somente as letras, mas venham observar a forma de expressão. Porque a vontade do Criador era exatamente expressar o nome dele e não ficar com o nome dele gravado lá nas pedras, nas paredes, gravado o nome dele no papiro, nos manuscritos, nos rolos, né? Enfim, essa era a vontade do Criador e é a vontade do Criador que o mundo conheça, assim como disse o próprio Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele nunca, jamais, de forma alguma, escondeu quem realmente era o Criador. No entanto, na conversa com João, ele disse que ele e o Pai eram uma só pessoa. Não existia duas ou três, ou quatro, ou cinco, ou 10, ou 20, ou 50 pessoas. Existia apenas uma única pessoa. Se algumas pessoas usurpam a verdade e diz que existe duas ou três pessoas,
né, a suposta trindade, essas pessoas não conhecem a verdade. Agora, muitas das vezes as pessoas ficam pegando depoimento do Papa ou dos padres para afirmar uma verdade que eles estão criando, né? Que eles chamam de verdade aquilo que está criando, eles ficam pegando depoimento. Aí é diferente, porque os papas não conhecem a verdade. Eles veem a verdade, mas não praticam, então eles não conhecem. Então vocês precisam entender que, para que alguém possa provar que o Deus que ele está pregando é verdadeiro, é necessário essa pessoa transformar a palavra da origem para a linguagem daquele povo, que era o povo de Roma. E os romanos, eles não falavam hebraico. Não digo todos, é exceção, mas alguns. E a palavra tanto foi para os que sabem ler, quanto aqueles que não sabem. Aqueles que não sabiam ler entendiam perfeitamente que os deuses de imagem de escultura, ou seja, o Deus de imagem de escultura, era um Deus. E Paulo tem que explicar que aquele Deus não era Deus, mas que o nome, o título Deus, foi dado simplesmente ao Criador, ao Eterno, aquele que vive na eternidade. Então, eu espero que você possa ter tirado as suas dúvidas em relação ao título, ao nome Deus. Porque eles conheciam e sabiam verdadeiramente quem realmente era o Criador. Porque eles sabiam que o Criador deveria receber a glória de ser chamado de Deus. Mas eles pegaram e deram a glória a uma imagem de escultura, a um mito, a um boneco, enfim, a seres criados pela imaginação de homens. É o que está acontecendo em nossos dias atuais. Então, eu quero que você preste bastante atenção e possa entender que transliteração é expressão de algo que aparentemente parece estar morto, mas passa a dar vida, porque tem alguém para tirar da raiz a expressão exata. Na linguagem de cada pessoa, tanto para os ingleses, para os alemãos, para os romanos, os gregos, para tanto povo, língua, nação, para todas as pessoas. Ainda que seja um índio, mas no entanto precisa mostrar para eles que aqueles bonecos, aqueles deuses que ele adora, aquela adoração usando o título Deus, o nome Deus, não deve ser colocado a nenhuma imagem, a nenhum homem, mas sim ao Criador, aquele que veio na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, até o próximo. Até lá.